Hello students, how are you? Tudo bem? I am Teacher Carlos, é o professor Carlos aqui vos falando e vamos começar mais uma aula de inglês, hein? Portanto, se organizem aí, busquem aí onde quer que você esteja, um local tranquilo, silencioso, confortável, para que vocês possam então realizar todas as tarefas que eu vou propor aqui hoje, ok? Nesse slide aqui nós temos os objetivos da nossa aula, né? O que nós iremos conversar hoje. Teremos então a aquisição de vocabulário por meio de exercícios, então como toda aula a gente vai ampliar o nosso vocabulário através de uma série de atividades que iremos fazer e nós vamos conversar um pouco sobre frases com adjetivos no grau do superlativo, tá? O foco aqui com o superlativo estará com os adjetivos longos, aquelas palavras que são um pouco maiores, tá bom? Então vamos para o nosso warm-up. Eu tenho a seguinte pergunta aqui, olha só. Do you happen to know where the 6 last Olympics Games were held? Por um acaso vocês têm alguma ideia de onde as 6 últimas Olimpíadas aconteceram? Eu tenho aqui no nosso slide, dê uma olhada aqui, ó. As cidades são essas aqui. Nós temos aqui, ó, deixa eu ver por onde que foi que começamos aqui. Em Seul, ok, 1988. Sydney, in 2000. Athens, 2004, Beijing in China, 2008, London, 2012 and Rio, 2016. Então, a última que aconteceu foi no Rio de Janeiro, no ano de 2016. Lembrando que a gente já até comentou isso anteriormente, né? As Olimpíadas de Tóquio eram para ter acontecido no ano passado, entretanto, por conta do coronavírus, acabou sendo adiada para o ano de 2021, tá? Então aqui são as últimas cidades, as 6 últimas cidades onde aconteceram os Jogos Olímpicos, tá? Então a nossa aula vai girar um pouco em cima disso também, tá ok? Before reading, antes da gente fazer a leitura, eu tenho uma pergunta para vocês. Devo dar um tempinho para que vocês possam aí imaginar alguma coisa para poder responder, tá bom? A pergunta é: How do you think the Olympics were broadcast in the past? And how is it nowadays? Como que você acha que as Olimpíadas foram transmitidas no passado e como que é hoje em dia? Então, as Olimpíadas elas acontecem em determinada cidade, em determinado país, né? E como que aquilo era transmitido para o resto do planeta? Essa que é a pergunta. E ó, personal answer, uma resposta pessoal. Se você quiser dar uma pesquisada aí também, fiquem à vontade. And how is it nowadays? E como que acontece hoje em dia essa transmissão? Repara que eu tenho até uma imagem aqui, bem antiga, né, mostrando, dando para vocês alguma ideia, tá? Então vocês podem utilizar a imaginação aí de vocês, ou então pesquisar rapidinho, não tem problema. E eu já volto para a gente continuar conversando.
Como eu tinha dito anteriormente, aqui seria uma resposta pessoal, né? Apesar disso, eu imagino que a maioria de vocês tenham tido talvez a mesma ideia. Inclusive aqui, ó, eu tenho até uma curiosidade acerca desse assunto. Dá uma olhada, ó. The 1948 London Olympics were the first to be broadcast on TV to private homes. Em 1948, também a cidade de Londres sediou os Jogos Olímpicos, não só em 2012, tá? Como a gente tem aqui. E foi lá em Londres, pela primeira vez, que os Jogos foram exibidos, né? Foram transmitidos na televisão, mas para casas, para algumas casas, né? Não foi para todos os locais que ela acabou sendo transmitida, tá? Então, de maneira um pouco mais abrangente, foi em 1948. Enquanto vocês estavam respondendo aí, vocês devem ter imaginado a dificuldade que talvez era de se transmitir os jogos naquele tempo. Diferentemente de hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, né? É completamente diferente. Para pensar, olha só o tamanho aqui, né? Da câmera que era transmitir os jogos. Hoje é tudo muito mais compacto, tudo muito mais simples, né? Bom, nesse slide aqui agora, pessoal, eu tenho aqui, olha, Olympics Games Broadcast Timeline. Então eu tenho uma espécie de linha do tempo da transmissão dos Jogos Olímpicos. Então eu tenho aqui, olha, 1988 Seoul, 2000 Sydney, 2004 Athens. Então, 1988, 2000 e 2004, em Seul, Sydney e Atenas. Então, como que funcionou a transmissão nesses países, nessas cidades, quando elas sediaram os Jogos? Olha só. Em Seul, Traditional Media TV, Newspapers and Radio. Então, lá em 1988, era uma transmissão tradicional pela televisão, jornais e rádios. Em Sydney, na cidade de Sydney, Traditional Media plus Online Media. Então, aqui já começou a ser transmitido também nas mídias online, no ano 2000, tá? Internet, news sites, low data speeds, picture and text, basic context. Então, quando a gente fala sobre internet, lá no ano 2000 na cidade de Sydney, você tinha os portais da internet, sites de notícia, era uma velocidade um pouco lenta de dados, que acaba rolando isso, e você tinha muita imagem e textos baseado naquilo que estava acontecendo, tá? Em 2004, nos Jogos de Atenas, Traditional Media, então tinha mídia tradicional como televisão, and Other Media, aqui já aumentou um pouco, olha só. Intranet, portals, news sites, faster data speeds. Aqui a gente já teve uma transmissão de dados mais rápida do que 4 anos atrás. Imagens e textos e vídeos básicos passaram a ser transmitidos, tá? Daí a gente foi para Pequim em 2008, e em 2012 a gente foi para Londres, aonde as coisas melhoraram um pouco mais. Observem aqui, olha. Traditional media, então a mídia tradicional ela continua como a televisão e rádio, por exemplo, e as outras mídias aqui a gente tem, ó, internet portals, news sites, fast data speeds, multimedia access points. Então, as mesmas coisas que tiveram anteriormente continuaram, sites, portais, os dados eram transmitidos de forma mais rápida também. E aqui a gente já tinha video portals, social networks, photo portals, mobile phone access. Aqui já tinha mais vídeos, tá? Redes sociais que começaram a surgir também, portais com fotos exclusivamente e os celulares passaram a transmitir também os jogos. Lá em 2012 para frente, então se a gente para pensar em 2012 e o Rio de Janeiro, por exemplo, 2016, que o negócio foi bem... Na verdade, o Rio de Janeiro está valendo, a gente vai ver depois aqui. Foi um dos jogos em que abrangeu até então o maior número de pessoas no planeta. Imagino eu que os Jogos de Tóquio vai abranger ainda mais, né? Então aqui nós temos o seguinte, olha. A malleable suite of informational content and a database of tools which connect to users through the access and sharing of said data at any time or any place across the globe. Então aqui, os dados online, eles foram transmitidos de um modo muito mais rápido e qualquer pessoa, em qualquer momento no planeta, tinha acesso enquanto os jogos estavam sendo transmitidos via internet, ok? Então aqui a gente teve um panorama dos 6 últimos Jogos Olímpicos, quer dizer,
os 5 últimos, né? Aqui não apareceu o Rio de Janeiro, que a gente vai falar logo, tá? Comparando mesmo os jogos, a maneira como os jogos foram transmitidos nos últimos anos, ok? Bora praticar um pouco agora aqui perguntas e respostas. Eu tenho aqui 3 perguntas para que vocês respondam sobre o que a gente acabou de ler, tá bom? Number 1. Which Olympics was older than the one in Beijing, the one in London or the one in Sydney? Qual dos jogos foram mais antigos que aconteceram antes de Pequim? In London or in Sydney? 2. Where did the data speeds was faster? In Sydney or in Athens? Onde que os dados foram transmitidos mais rápidos? Sydney or Athens? And number 3. Where did the social network start to be used to broadcast the games? Onde que as mídias sociais começaram a ser utilizadas para transmitir os jogos? Eu já volto para corrigir. Okay, let's check. Vamos corrigir. So number 1, the one in Sydney was older than the one in Beijing. Os jogos de Sydney foram mais antigos, né? São mais velhos, né? Aconteceram antes dos de Pequim. It was faster in Athens. São nos jogos de Atenas que os jogos foram transmitidos de maneira mais rápida, se comparando com os da Austrália. E number 3, where did the social network start to be used? Aonde que as mídias sociais começaram a ser utilizadas? Em Pequim, ok? Então, aqui estão as respostas. Vamos seguir. Bom, dá uma olhada aqui agora, falando mais especificamente dos jogos no Rio de Janeiro, olha só. Rio 2016 was the most consumed Olympic Games ever taken into consideration, broadcast covered viewed on television and the digital platforms, as well as engagement on social media. Então, os Jogos do Rio de Janeiro 2016 foi o mais consumido do planeta, se considerando na questão de abrangência de visualizações, né? de transmissões. E também foi aonde teve o maior engajamento das mídias sociais. Então, o que aconteceu? More television covered and more digital covered than ever before. Então, teve mais cobertura de televisões e de mídias digitais, tá? Half of the world's population watched. Mais da metade da população assistiu os Jogos de 2016. Total Olympic Games Rio 2016 broadcast content viewed online was over double London 2012. Aqui está falando que os Jogos do Rio de Janeiro teve o dobro de transmissões do que aconteceu em Londres, em 2012, tá?
Over 7 billion video views of social content on social media platforms. E teve mais de 7 bilhões de vídeos vistos nas mídias de um modo geral, ok? Sendo assim, eu botei numa linha aqui para a gente poder comparar como que os jogos foram transmitidos em Atenas, Pequim, Londres e no Rio de Janeiro, tá? Então aqui tem os desenhos indicando o que foi utilizado: televisão, internet, celular, tablet, as mídias sociais de modo geral. Então repare que no Rio de Janeiro teve mais do que todas as outras. Eu tenho duas frases no superlativo. O superlativo é quando você compara uma coisa com um grupo geral, ou seja, uma coisa ou uma pessoa possui características que aquele grupo não possui. Por exemplo, The Olympic Games Rio 2016 was the most popular. Os Jogos do Rio de Janeiro em 2016 foram os mais populares. Quando a gente tem um adjetivo comprido, um adjetivo longo como popular, nós colocamos the most, o mais. Então, o superlativo para indicar superioridade. Agora, olha aqui, ó. The games in Athens was the least popular among the games mentioned above. Que os Jogos de Atenas foi o menos popular se comparado com os outros aqui de cima. Então, o de Atenas tinha uma característica que os outros não tinham. O do Rio de Janeiro tinha algumas características que os outros também não tinham, tá? Por isso que a gente usa o superlativo. The most e o the least. O mais, o menos. E essa regra ela vale para adjetivos curtos, tá ok? Vamos pensar agora aqui para responder de forma crítica. Olha só. According to Japan Today, NBC will air the opening ceremony live for US residents on July 23. NBC currently has plans to air more than 7,000 hours of Olympics coverage and will also be live streaming events to the official NBC Olympics website. O Japão está se preparando para os Jogos, tá? Os Jogos de Tóquio, eles pretendem transmitir mais de 7.000 horas de jogos para o planeta inteiro. How can people from all over the world watch the games in Tokyo? Na sua opinião, como que as pessoas pelo mundo afora podem assistir os Jogos de Tóquio? What are the best ways? Quais são as melhores formas de assistir? Will you watch the games? Você pretende assistir os jogos? How? Como? Respondam aí. Bom, foram respostas pessoais aí, só se preparam, hein? Vai ter que ser muitos jogos de madrugada aí para assistir, vai ter que acordar muito cedo para poder ver. Bom,
Complete the sentences with the adjectives given in the superlative form. Eu quero que vocês completem as frases aqui com os adjetivos que estão entre parênteses no superlativo. Já volto para corrigir. Vamos ver as respostas? Então vamos lá. São Paulo is the most popular city in Brazil. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. Sam is the most or the least intelligent boy from school. Sam é o garoto mais ou menos inteligente da escola. Tokyo is the most modern city in the world. Tóquio é a cidade mais moderna do mundo. Corrigido o nosso exercício. Agora para o nosso quiz, leia com calma aqui também as duas frases e vejam qual é a melhor opção para poder completá-las. Já volto para corrigir. Corrigido o nosso quiz? Então, a número 1, a resposta certa é a letra A. My sister is the most beautiful girl in the neighborhood. Ok?
E number 2, a resposta correta é a letra A também. Curitiba is the greenest capital city in the country. Na número 2, eu estou dizendo que Curitiba é a capital brasileira mais verde do país. Green é um adjetivo curto, então greenest. Aqui, beautiful é um adjetivo longo, por isso que é o most. Esse ER aqui é para comparativo, não é para entrar, tá bom? E aí, pessoal, o que nós estudamos hoje? Nós falamos sobre maneiras de transmitir os Jogos Olímpicos, conversamos um pouco sobre isso, e falamos um pouco sobre o superlativo com os adjetivos longos. E eu vou parando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Revisem o conteúdo, tirem suas dúvidas, não deixem acumular nada, e a gente se vê em breve. Bye, bye!